pastores que usam hipnose, você vai ver alguns casos que a gente está relatando aqui que são, infelizmente, são falsos profetas. Então, uma pessoa que só tem o dinheiro da passagem, vai na igreja para buscar a Deus, chega lá, ela é ludibriada e ela dá até aquele dinheiro da passagem e depois para ela voltar para casa. Aquele líder que está te conduzindo, ele tem a unção ou ele está usando-se de recursos? A cura, né, a solução dos problemas, ela começa na pessoa, ela começa no querer. Eu amo tratar pessoas com vícios porque você liberta a pessoa de uma prisão. Eu consigo apagar o pai falando aquelas coisas? Não. Mas a gente consegue fazer com que as emoções não sejam tão importantes, porque mudou lá atrás. Então, a mudança que foi feita lá atrás já resolveu o problema dela hoje. Calabres Agropecuária. Implementos agrícolas, nutrição animal e sementes para pastagens, rações, produtos veterinários, produtos pet e muito mais. Rua Joaquim Cheim, número 71, Basileia, em Cachoeiro de Itapimirim. Telefone 28 9985 0257. Calabres Agropecuária, a força do campo que impulsiona o futuro. Muito bem, está começando mais um No Plano 7, o seu podcast semanal. E aí, como você passou a semana? Eu passei muito bem. Estava doido para chegar a sexta-feira para encontrar com você. É isso mesmo. Hoje nós iremos conversar sobre hipnose. Olha, o homem veio hipnotizar aí a Elce Lessa. Boa noite, Elce. Boa noite. Não conversamos sobre isso, não. Foi combinado que você ia ser hipnotizado. Que isso, gente. Nós iremos conversar com Antônio Carlos Andrade. Ele já é um conhecido aqui da casa, né? Veio falar aqui sobre finanças, né? Foi um papo muito esclarecedor. Só que o homem tem outras habilidades. Não é isso, Antônio Carlos? Boa noite. Exatamente. Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo. E o objetivo hoje é desmistificar um pouquinho a hipnose. A gente já pressentiu no início, assim, você que vai ser hipnotizado, você que vai ser... Porque há muitas místicas sobre a hipnose, há muita desinformação. E eu quero mostrar durante a nossa entrevista que todos vocês são hipnotizados a cada dia. Cada dia vou provar para vocês hoje que vocês ficam hipnotizados em algum momento na sua vida. E a hipnose, ela tem um recurso terapêutico fantástico, ela ajuda a pessoa a se reerguer na vida e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Muito obrigado pelo convite. Gente, o que é exatamente hipnose? A hipnose, ela nada mais é do que a ultrapassagem do fator crítico da mente e o estabelecimento de um pensamento seletivo. O que isso quer dizer? Na nossa mente nós temos mente consciente e mente inconsciente. A mente consciente é essa que nós estamos conversando aqui agora. Nós dominamos. Eu sei que eu estou aqui, eu sei que eu estou fazendo e falando com vocês. Na minha mente inconsciente está ocorrendo várias situações, tem várias informações lá que estão presas. Elas só são acionadas quando eu tenho um gatilho para que elas ocorram. A hipnose, ela entra nessa mente inconsciente, a mente inconsciente ela fica fechada. A hipnose faz com que ela se abra e ali na mente inconsciente estão os traumas, medos, desejos, anseios que a pessoa tem que atrapalham ela a viver. Então, nesse processo de ultrapassar o fator crítico e acessar a mente inconsciente, é que a hipnose faz a sua magia, onde ela tira uma pessoa que tem medo de andar de avião, depois de uma sessão, de uma regressão de memória, ela volta a andar de avião sem sentir aquele pavor. Porque o que a hipnose trata? Vamos falar do que é o trauma.
Trauma é algo que aconteceu conosco, aconteceu na nossa vida, e nós jogamos uma emoção muito forte. A nossa mente jogou uma emoção muito forte. E quando eu jogo uma emoção muito forte negativa, aquilo vem e fica preso ali no inconsciente, e a nossa mente nos protege daquelas ações. Então, vou pegar um exemplo de pacientes que eu atendi. 2 irmãos que estavam no carro e os pais faleceram num acidente de carro. Eles estavam no banco traseiro, os pais na frente, houve uma batida, os pais faleceram e eles não. Dos 2 irmãos, um virou motorista de táxi e aplicativos. O outro nunca conseguiu dirigir. Mesma cena, mesma situação, os 2 estavam no mesmo momento. Eram irmãos gêmeos. O que pode ter acontecido? Por que tomaram caminhos tão distintos? A forma de enxergar a situação. Depois, quando eu tratei ele criou uma mente muito forte dentro dele, dizendo: eu vou dirigir nas ruas da minha cidade, ser o motorista mais cuidadoso para evitar que acidentes ocorram como os que mataram meu pai. E o outro teve uma posição vitimista e falou: eu nunca vou dirigir, porque se eu dirigir, eu posso atropelar pessoas e matar pessoas como mataram meu pai. Então a emoção que eles colocaram, que eles deram àquela cena, se transformou numa força para eles. Isso acontece conosco todos os dias. Os momentos, as situações que nós passamos na nossa vida, elas são carregadas com uma carga de emoção, e essa emoção ou ela nos move para frente ou ela nos reprime e gera o que a gente chama de trauma, onde eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo andar de elevador, que eu fico preso, eu me sinto muito mal, eu passo mal se eu entrar no elevador. Ok, então você vai trabalhar no 20º andar de um prédio, vai ter que andar 20 andares de degrau subindo e descendo. Mas toda essa reversão a um trauma, a pessoa precisa de querer fazer essa regressão, fazer essa cura, né? Trazer essa cura. Não adianta só você, eu vou te procurar e tal, você faz todo um trabalho, mas a pessoa, de repente, ela não quer se libertar daquele trauma. Muito importante você ter tocado isso, porque a cura, né, a solução dos problemas, ela começa na pessoa, ela começa no querer. Então, o primeiro passo para as pessoas alcançarem qualquer coisa na vida, ela tem que saber o que ela quer. Quando a pessoa vem para a terapia de hipnose, ela tem que vir convicta, com vontade, sabendo que ela quer se curar, que ela quer mudar de vida. Eu quero ter uma mudança na minha vida. Então, com esse querer, por que o querer é importante? Porque faz a gente trabalha com as emoções daquela pessoa e o desejo tem que estar junto. Então, no setting analítico, quando nós estivermos fazendo as sessões, a pessoa ela vai se entregar de corpo e alma porque ela quer. Quando uma pessoa não quer, seja na hipnose, seja na psicanálise ou qualquer outra terapia, não funciona. Chegou um casal uma vez no consultório e a mulher falou: olha, meu marido tem um problema aqui, eu quero que ele faça terapia com você para poder resolver. Ele tem uma terapia para parar de fumar, então eu quero que ele pare de fumar e mude algumas coisas, então ouvi falar muito bem de você, quero que ele faça com você. E o marido lá, né, cara de bravo. Eu falei para ele: o senhor quer mudar? O senhor quer fazer terapia? Não quero não, vim aqui só porque ela quer. Foi um prazer passar bem, não tem o que fazer. Não tem o que fazer quando a pessoa não quer. Então, o primeiro passo é a pessoa querer. É ela entender que, por isso que nós estamos aqui hoje. O podcast de hoje é para levar esse conhecimento às pessoas. Mostrar para elas que a cada dia você está jogando informações para sua mente. Essas informações vão construindo os processos emocionais. E esses processos emocionais eles vão desencadear nas ações e reações do dia a dia que nós temos. E principalmente quando nós reagimos, é quando nós temos algum trauma escondido no nosso inconsciente. Normalmente a reação é uma negativa de algo. Então essa reação ela precisa ser trabalhada. Então, como você perguntou, se a pessoa quiser, ela vai ser tratada e ela pode chegar
a resolver o problema que ela tem. Antes da pessoa sofrer um trauma, hoje você tem um conhecimento da psicanálise e da hipnose, tem como uma pessoa não se traumatizar em algum ponto da vida, assim? Se prevenir para não precisar de chegar até você para, né, se destraumatizar, não sei se existe essa palavra. Não tem, a não ser que a pessoa não esteja viva. Todas as pessoas que estão vivas, elas se traumatizam. Por quê? Nós começamos a nos traumatizar no útero de nossa mãe. Então, eu atendi uma mulher de 49 anos que ela não conseguiu casar, não conseguia parar emprego, ela não conseguia ter nada. Porque com 7 meses na barriga, o pai estava dando uma surra na mãe, falando que ela devia ter tirado aquela criança, que aquela criança não ia ser nada, que aquela criança não ia construir nada na vida, que aquela criança ia vegetar na vida, que ele não queria aquela criança, e por que ela não tirou? Um feto de 7, uma criança já, né, de 7 meses na barriga da mãe, ouviu isso, gravou isso, e teve 49 anos de sofrimento. E quando chegou lá no consultório, a gente fez um processo de regressão, daqui a pouco vou explicar como funciona a regressão, e a gente voltou ao útero da mãe. Ela fez uma regressão, voltou ao útero da mãe, ela não sabia disso. Ela relembrou tudo isso e nós ressignificamos isso. Ou seja, mudamos a emoção com que aquilo está gravado na mente da pessoa. Eu consigo apagar o pai falando aquelas coisas? Não. Mas a gente consegue fazer com que as emoções não sejam tão importantes. Então eu tiro uma emoção muito forte, negativa, para uma emoção nula. Então durante o processo de regressão você trata aquilo e faz com que ela vai ouvir o pai falar, mas aquilo não vai afetar mais ela. E eu acho muito lindo isso, que quando você faz isso, lá no início, você volta, a partir do momento que acabou a sessão, ela já se sente diferente. Porque mudou lá atrás. Então, a mudança que foi feita lá atrás já resolveu o problema dela hoje. Então, 2 meses depois, ela já estava namorando, ela me ligou, estava namorando, estava se desenvolvendo uma profissão para ela, decidiu se tornar uma microempreendedora, coisas que ela tinha muito medo. Por quê? Porque foi traumatizada lá atrás. Então, assim, nossos pais, as instituições religiosas, o governo, a sociedade, a família, a escola, todos esses eventos que nós passamos, de algum modo, nós podemos ser traumatizados. Não é que nós somos, mas nós podemos ser traumatizados por ele com base no que está preso na nossa mente. Por que se fala? Não fica assistindo notícia de morte, de desastre, notícia ruim. As pessoas não falam isso. Palestra motivacional, então eles gostam muito de falar isso. Mas qual é a base científica disso? E a partir de hoje você não vai ouvir mais notícias ruins por causa do que eu vou falar aqui agora. Tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que os nossos sentidos captam, eles geram uma emoção dentro da gente. Então a pessoa acorda às 7 horas da manhã, liga uma televisão, um rádio, vai ver um vídeo na internet. E aí a pessoa levou 7 facadas, despedaçou o corpo todo, olha quanto sangue jorrou. Aquilo fica gravado na mente. A nossa mente, ela funciona assim. Quando eu ouço algo, eu começo a criar aquela imagem na minha mente. Eu vejo até que tem pessoas que conseguem sentir uma emoção tão grande, parece que a pessoa faz parte da família dela, faz parte, sabe, do convívio pessoal ali mesmo, diário, sabe? Acho, cara, uma pessoa tá lá no outro país ou lá no sul do país e a pessoa tá naquela... Tá sentindo a dor do outro. Cara, eu não sei se isso é uma dor do outro, assim, de certa forma, né? Quanto mais a pessoa se conecta com aquela notícia, mais ela tá abrindo janelas traumáticas na mente dela. Porque aquela informação, a pessoa já acordou 7 horas da manhã ouvindo isso e criando essa imagem. Quando ela for vivenciar o seu dia a dia, que der problema no elevador, que não conseguir estacionar o carro direito, que qualquer situação que ocorrer no dia a dia dela,
essa emoção que ela jogou para a mente dela, essa informação pode gerar uma emoção e aumentar o potencial do evento que ela vai vivenciar. Então, eu entrei no elevador e o elevador parou. Aí, poxa, eu ouvi morte de manhã. A pessoa começa a falar, eu já ouvi falar que a gente morre dentro de elevador. Então, viu como vai amplificando o sentimento, que ela está com imagem, som de morte na cabeça. E ela está presa no elevador. Então ela conseguiu amplificar aquilo ali, que aquilo vira um trauma. Aí a pessoa nunca mais vai ter coragem de andar de elevador, porque não foi porque o elevador travou, foi porque ela ouviu uma notícia negativa. Então, assim, é proibido a partir de hoje, para todo mundo que está nos assistindo, ouvir notícias negativas. Existem muitas notícias boas, conversar sobre notícias boas, falar coisas boas. Isso revigora, isso dá energia, isso dá força. Isso é uma forma de hipnotizar as pessoas para o bem. Eu lembro que antigamente, né, eu morei na roça, no sítio da família, e teve uma época que é uma época tão diferente, porque eu cheguei lá no sítio a gente usava lampião, ou senão era lamparina, sabe? Então, o que tinha lá é um radinho de pilha lá, né? Então, essa dinâmica toda da roça, daquela coisa de sentar para conversar mesmo. Cara, hoje eu vejo a terceira idade, uma terceira idade com muita depressão, com muitos problemas mentais, porque eu acredito que tem influência tudo dessa televisão que liga, daquela coisa que fica vendo o tempo inteiro. Eu não sei, às vezes a pessoa até, não sei, cara, como que pode gostar de uns programas de policial, por exemplo. Cara, isso aí maltrata a cabeça da gente, cara. Maltrata. Eu tô com depressão. Aí vai o quê? Vai medicar as emoções? É um perigo, assim. E essa é a questão do remédio, né? Porque o remédio, ele remedia. Então, ele não trata. Quando a gente fala de ir para terapia, a gente está falando em procurar a causa real do problema. Uma pessoa que teve pânico ao ficar no elevador, ela vai precisar de um remédio emergencialmente para poder diminuir aquele pânico. Mas ou ela toma o remédio toda a vida, porque aquele remédio não vai curar ela, não vai melhorar ela, não vai sará-la. Ela vai simplesmente remediar aquela emoção. Então, quando vem para a terapia, a gente vai procurar a causa, procurar entender. Então, nesse caso que eu relatei aqui, num processo de regressão de memória, você vai entender que ela ouviu aquilo de manhã e que aquilo fortificou essa emoção negativa na hora de ficar preso no elevador. Agora me fala, qual é a diferença da hipnose clínica e a tal da hipnose de palco? Porque tem isso aí, né? Tem. Além do misticismo de que hipnose, a pessoa eu vou fazer o que eu não quero, eu vou fazer coisa ridícula, vai me deixar em estado de hipnose e vai pegar minha carteira. Já ouvi falar várias coisas desse sentido, né? E uma coisa eu deixo bem clara, na hipnose, você só faz aquilo que você quer. Mesmo você estando em processo de transe hipnótico, se o hipnotizador pedir para você fazer algo que vai contra a sua moral, você não vai fazer, tá? É bom deixar isso claro, porque isso é muito vivo dentro das pessoas e é um medo que as pessoas têm. É os filmes que colocam isso na gente. Agora, a hipnoterapia ou hipnose clínica, a gente utiliza os mecanismos, utiliza todas as ferramentas dentro da hipnose para ajudar as pessoas a se livrarem de traumas, se livrarem de problemas, melhorarem sua saúde mental, melhorarem sua qualidade de raciocínio, de compreensão das coisas, de memorização. Então, com a hipnose, a gente tem ferramentas para fazer isso. Uma das ferramentas dentro da hipnose clínica é a regressão de memória, que eu falei que ia explicar, e acho que o momento é esse, que a regressão de memória é um momento onde o paciente ele entra no processo de transe e eu vou sugerindo que ele chegue ao momento ideal, o momento inicial, a gente chama de evento causador inicial, onde realmente o trauma aconteceu.
O trauma dessa mulher de 49 anos, como que nós encontramos esse trauma? Porque através das técnicas eu vou instruindo a mente inconsciente da pessoa, porque entrar no processo de transe hipnótico é abrir o inconsciente. Então isso aí tem que ficar claro, é muito simples de se entender. Transe hipnótico, eu abri o inconsciente para poder resolver aqueles problemas que eu tenho. Na regressão a gente vai procurando a causa. É como se eu estivesse dentro de uma grande biblioteca procurando um livro. Então qual é a causa que fez com que eu me achasse a última pessoa dos mundos? E a mente automaticamente ela vai chegando em eventos que aconteceram e ela chega no evento principal. No caso, quando você está fazendo a regressão lá, meio que a pessoa vai conversando com você e você vai perguntando e ela vai caminhando dentro da mente dela? Exatamente. Eu vou conversando, vou fazendo sugestões, as imagens vão acontecendo na mente. Tá me fazendo lembrar do Criminal Minds. Ah, é verdade, que eles utilizam algumas técnicas assim. Lá é bem coisa, né? Muito... Tem até cenas, né? Aí a pessoa que traumatizam. As cenas lá traumatizam. Sim. Mas aqui no processo de regressão eu vou conversando e a gente vai despertando a mente consciente, ela vai liberando aquelas imagens que a pessoa não tem noção. Porque a mente soterra, ela guarda 7 chaves essas imagens, esses eventos, justamente para a pessoa não sofrer. Então nós não sofremos porque essas imagens estão guardadas lá. No processo hipnótico, a gente libera essas informações. Aí, respondendo a sua pergunta, eu vou conversando. O que você está vendo agora? Eu estou aqui num quarto. Você está o quê? Num quarto? Que tipo de quarto é esse? Eu estou no quarto escuro. E o que você está vendo? Eu não estou vendo nada, estou com medo. Que tipo de medo que você tem? Eu vou conduzindo, as imagens vão acontecendo. Procura a maçaneta, vê se tem uma porta para você abrir. Aí a pessoa vai vivenciando novamente aquela cena. E aí chega um momento em que a gente tira a emoção negativa e coloca uma emoção neutra. Eu não preciso ter uma emoção positiva. Eu vou gostar daquele que quis me abortar. Mas é uma emoção neutra. Não tanto faz como tanto fez. De alguma forma, o causador dos problemas que a gente tem é aquele lance de jogar as emoções para debaixo do tapete. Mas no caso dessa mulher, como é que ela ia saber qual é a emoção que ela estava jogando debaixo do tapete? Só que ela estava dentro do útero. A mente inconsciente que joga, vamos pegar esse termo. A mente quer se proteger, né? Ela protege, jogando para debaixo do tapete, que é soterrando isso dentro dela. É porque quando ele falou a questão da mente guardar, me lembra muito a questão de acidentes traumáticos que a gente não lembra o que ocorreu na hora do acidente. E isso é uma faculdade mental. A mente ela não deixa você lembrar para que você não sofra. Só que se você entrar num transe hipnótico dentro de um consultório, essas imagens vão chegar. E essas imagens vão chegar e nós vamos tratar de modo adequado, com muito profissionalismo, para que essas imagens não ampliem, mas que elas fiquem sem emoção. Mas ela volta de novo para o subconsciente, ou a pessoa vai ficar lembrando daquilo que ela lembrou? Ela volta sem emoção. Então, quando volta sem emoção, ela vai estar ali e você nem percebe. É algo que não tem emoção nenhuma. É uma situação... Aquela imagem do acidente vai ser a mesma coisa de você estar caminhando num bosque. É algo normal. É algo do dia a dia, fica corriqueiro. O problema são a intensidade de emoção que ficam pulando e a mente te protegendo. Não sobe, não entra no elevador, não sobe no avião. Olha, não faz isso, não faz aquilo. Nós não fazemos determinadas coisas, temos medo porque existe um trauma em algum momento da nossa vida. A hipnose pode ajudar no controle da dor? Totalmente. A hipnose, porque a dor... Tem alguém sentindo? Você está sentindo dor? Se estivesse sentindo dor, ia... Não, graças a Deus. Ia fazer. Por exemplo, na Espanha já se faz parto sem o uso de anestésico, só com o processo hipnótico. A dor ela pode ser trabalhada com hipnose para ser reduzida ou eliminada. Mas no problema da dor, no processo da dor, nós tiramos a dor momentaneamente.
Então, o processo da dor é a pessoa acordou 3 horas da manhã com uma dor de dente lá e você tem alguém que conhece técnicas de hipnose para tratar a dor. Vamos fazer um processo para ele tirar aquela dor, fazer aquela dor desaparecer, só que quando amanhecer o dia você vai procurar um dentista para poder tratar do seu dente. Então, estou com uma dor aqui, a gente faz um tratamento, tira a dor, mas você precisa procurar um médico, precisa procurar um especialista para tratar a causa. Então, nós tratamos a hipnose, tratamento hipnótico de dor funciona como um analgésico. O analgésico é uma substância que joga uma informação na sua mente, no seu cérebro, para poder bloquear os sintomas da dor, os efeitos da dor. Na hipnose, a gente joga sugestões na sua mente para eliminar processos de dor. Tá, mas essa questão da dor, tem dor que, por exemplo, tem um caso que eu tenho acompanhado de uma pessoa que ela está sentindo uma dor que os médicos não conseguem, de forma alguma, encontrar um diagnóstico sobre aquelas dores que essa pessoa está sentindo. Eu, de alguma forma, na minha insensatez, por não saber exatamente, mas até costumo falar que pode ser algo psicológico, algo da mente. No caso, se for algo da mente, entrando a hipnose, pode zerar essa questão dessa dor? Pode zerar, sim. Se for uma dor psicológica, porque aí essa dor psicológica ela é um trauma. Então, nós vamos procurar dentro do inconsciente da pessoa onde é que está a origem deste trauma. Tem um caso interessante falando sobre isso, é de uma paciente de 60 anos que eu atendi. Ela tinha lúpus, então ela sentia dores nas articulações muito fortes. Então ela falava com meu filho, chega ao final do dia, 4, 5 horas, não consigo varrer uma casa. Eu preciso ficar sentado porque começa a doer tudo, minhas pernas, meus braços doem. E aí eu fiz um processo de regressão nela, a gente chegou na causa, ela entrou no processo, ressignificamos e depois de alguns meses ela se correspondeu comigo, que ela era do Rio, foi quando eu fui fazer um treinamento lá. Ela falou que ela estava totalmente curada, que ela não sentia mais isso, que agora ela podia aproveitar as tardes e noites da vida dela, porque ela conseguiu se livrar daquilo. Então, o lúpus e outras doenças autoimunes, elas são criadas pelo organismo para nos proteger. Proteger de algo que nós não sabemos. Dentro da hipnoterapia, nós podemos encontrar qual é essa causa, que foi o que aconteceu com essa mulher, e ressignificar isso, ou seja, fazer isso ficar sem emoção negativa. Então, a hipnose clínica, ela tem muitos benefícios. Não tem contraindicação. A pessoa, quando ela entra no transe hipnótico, ela só tem bem-estar. Fala-se que 15 a 20 minutos você ficando em transe hipnótico é como se você tivesse dormido 2 horas por noite, o efeito que causa no seu organismo. Agora, respondendo a tua pergunta, essa é a hipnose clínica. A hipnose de palco, ela entra numa outra seara. A hipnose de palco utiliza esse poder que a nossa mente tem, mas para poder fazer graça, para poder animar as outras pessoas. Então, a pessoa entra lá no palco e pede para a pessoa ir, aí cola a mão da pessoa, fala para a pessoa esquecer um nome, cola o pé da pessoa, fala para a pessoa até imitar uma galinha, comer uma cebola achando que é maçã. E isso são construções da nossa mente. E você fala, nossa, mas a pessoa é idiota e fez um negócio desse. Ela não é uma idiota, ela tem uma facilidade na imaginação, tem uma facilidade de entrar em processo de hipnose. Naquele momento, ela vê uma cebola, ela olha para uma cebola vendo uma maçã. E ela morde, tem gosto de maçã. Ela sente isso porque a nossa mente faz essa criação. E tem um outro viés que são as pessoas que usam a hipnose
para controlar outras pessoas. Essa polêmica aí, eu gostaria de entrar um pouquinho para frente, que senão a gente acaba, né, pulando um pouquinho de etapas. Eu até ia entrar agora, mas eu quero essa polêmica, tá? Vamos lá. Quero muito essa polêmica aí. Mas eu queria saber sobre a questão de onde a hipnose entra com relação ao controle da ansiedade, da depressão. Hoje nós vivemos, né, dias difíceis. Quase toda família tem alguém com um pouco de ansiedade, depressão. Só na casa da Elsa que não tem, né, Elsa? Não. Graças a Deus. Tá em paz lá. Mas como que a hipnose pode ajudar nesse processo? Esses problemas relatados aí, ansiedade, depressão, até o pânico, eles são algum momento na vida, são situações que em algum momento da vida a pessoa foi levada a se sentir presa. A mente inconsciente prendeu aquela informação e ela não sabe por que ela está tão depressiva ou por que ela é muito ansiosa. Então, dentro do processo de regressão de memória, a gente consegue chegar ao estado inicial e ressignificar esse estágio inicial. E tem outras ferramentas dentro da hipnose também que auxiliam a gente a, caso a pessoa não consiga, nos primeiros momentos, entrar no processo de regressão por medo, por outros itens, tem outras técnicas que diminuem essa aflição, diminuem a tristeza na depressão, diminuem aquela ansiedade que a pessoa não consegue ficar parada. Então tem instrumentos que a gente utiliza que a pessoa vai para uma sessão toda agitada e sai lá relax, sai lá com mais calmaria. É importante deixar claro que a depressão, ela tem dois tipos de depressão. A depressão orgânica, que é onde falta uma substância no organismo da pessoa, tem aquele hormônio, aquela substância que às vezes falta, então ela tem uma depressão orgânica. Essa pessoa, ela vindo para a hipnose, a gente consegue suavizar as tristezas, suavizar a depressão dela. Agora, existem aquelas pessoas que têm uma depressão que é um trauma, que é um processo da vida que ela vivenciou e gerou para ela uma situação que ela não quer mais viver. Então, esse caso onde não tem, a pessoa fez todos os exames e os níveis de hormônios delas estão totalmente perfeitos, ela vem para o consultório e a gente vai fazer um tratamento para poder reverter esse processo de depressão, porque ele é totalmente reversível. Ele é um trauma que pode ser revertido através de um tratamento com regressão com memória. Você falou que nem todo mundo, né, pode ser hipnotizado. Fala aí pra gente se é mais fácil o homem, é a mulher, qual é a idade que pode ser hipnotizado, né? Só pra deixar claro aqui pro público, ele hipnotizou eu e o Elviro, que é o cinegrafista que tá aqui com a gente. Ele não foi hipnotizado. Eu fui? Eu fui. E nem vi. Nós partimos da premissa de que todas as pessoas são hipnotizáveis. A gente precisa saber qual é o momento, qual é a informação e o medo que a pessoa tem sobre a hipnose. E existem algumas pessoas que elas têm uma facilidade elas são mais suscetíveis à hipnose do que outras. Então, existem pessoas que você fala assim, durma, a pessoa já entra no processo de hipnose. E já tem aquelas outras pessoas que você precisa de um tempo maior para poder colocá-la no processo de transe. Vão ter algumas pessoas que vão ficar num transe mais leve, vão ficar assim parece que está meio acordado, meio apagada, e as pessoas não apagam, tá, no processo de hipnose, e vão ter aquelas que vão ficar assim, como se estivesse completamente apagada, mas ela não está apagada, ela somente deu um bug na mente dela para que ela possa ressignificar. Então, todas as pessoas são hipnotizáveis, mas algumas elas têm uma facilidade maior de ser hipnotizáveis do que outras. O que aconteceu aqui hoje é que você se entregou um pouquinho mais do que o cinegrafista. Talvez ele tenha algumas coisas com medo de revelar, então ele ficou assim muito preso, e isso acontece. Oi, tem pessoas... Tá escondendo o quê, Elviro? Tem pessoas que chegam ao consultório e assim, a gente passa a primeira, a segunda, na terceira sessão que a gente vai conseguir fazer um processo. A hipnose ela depende muito de confiança. Então,
o terapeuta da hipnose, eu preciso ganhar a confiança do paciente para que ele possa se entregar no processo. A hipnose em termos para performance, tem como melhorar a performance no esporte, no estudo, até empresarial, né? Na criatividade, né? Às vezes, por exemplo, o cara tem uma grande empresa, tem um bom produto, mas muitas das vezes está faltando aquele, né? Algum destravar, alguma coisa, não sei. É totalmente utilizável. Eu fiz um treinamento de hipnose para esportistas e hoje alguns clubes de futebol eles têm uma pessoa que trabalha essas técnicas para poder dar mais poder à sua equipe. Porque como você trabalha com o poder da mente dentro da hipnose, você trabalhando com grupos, numa hipnose de grupos, eu vou pegar um time de futebol. Eu vou colocar na mente deles que eles são os melhores. Então, você tem vários tipos de jogadores ali, cada um com a sua mentalidade. Quando você faz um trabalho contínuo, mostrando que eles são os melhores, aquele time fica imbatível, porque ele confia nele a partir de agora. E é uma confiança verdadeira. Isso acontece nas empresas. Quando a gente aplica esse programa de treinamento dentro das empresas, a equipe de vendas que não vendia. Então ela começa a vender porque o processo de hipnose faz com que a pessoa acredite nela. Então a gente expande o seu potencial. A gente entende suas fraquezas, vamos ver o que a gente pode resolver para eliminar suas fraquezas, para tirar a emoção negativa das suas fraquezas e a gente fortalecer, colocar mais vigor e camadas de energia naquilo que você é bom. Então a pessoa ela vendia numa empresa 10 mil por mês. Depois que ela começa a fazer esse tipo de treinamento, ela começa a se conhecer, ela começa a gente coloca ela em estado de transe hipnótico, mostra para ela as capacidades e induz, faz sugestões de que ela é capaz de fazer o que ela quiser, que ela é capaz de vender 50 mil reais naquele mês. Automaticamente ela sai do 10 mil para o mês seguinte para 50 mil, simplesmente porque ela está acreditando nela. Então a hipnose ela me mostrou uma coisa: todos nós somos limitados por nossas crenças, somos limitados por nossos traumas. A hipnose mostra que se a gente eliminar, a partir do momento que a gente tem o desejo e busca eliminar essas crenças negativas, eliminar esses traumas, eliminar esses bloqueios, a gente consegue atingir qualquer objetivo que nós tivermos na vida. Antônio Carlos, eu quero entrar numa seara meia polêmica. E eu quero, antes de entrar nessa seara, eu gostaria de falar com vocês, espectadores, que o objetivo aqui não é satirizar as coisas, não é, de alguma forma, trazer uma polêmica só por trazer, né? Mas é mais por questão de uma consciência, porque eu mesmo, por exemplo, já vi pessoas com relação à religião utilizando uma espécie de domagem, né? Que na minha concepção é alguma espécie de hipnose, entendeu? E de alguma forma, muitas pessoas inocentes, sabe? Dentro daquele ambiente de culto, naquele ambiente religioso, né? Onde aquelas pessoas são controladas por algum tipo de ações e tal. Eu sei que você dá curso de hipnose. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, de repente, essa hipnose que muitas das vezes ela é mal utilizada, né? Por exemplo, eu já vi caso de uma pessoa estar só com o dinheiro da passagem, entendeu? E entrar naquele templo e aquele cara usar de uma certa... Quando vê, a pessoa já deixou o dinheiro lá na frente e foi embora a pé. Então, assim, é uma coisa que muitas das vezes eu preciso falar e refalar porque, tipo, eu sou religioso. Eu sou um cara que eu sou evangélico, acredito no poder de Deus,
né? Acredito nos milagres de Deus, só não acredito em show. Então, eu gostaria que você entrasse nessa seara. Se tem líderes religiosos lá que fazem curso com você, eu gostaria de repente de você falar assim, ó, essa cena assim, assim, assado, isso é hipnose e tal. Gostaria que você, se você puder, contribuir com a gente nessa parte polêmica da coisa. Sobre a hipnose e religião, é algo que tem uma certa ligação, sim, porque algumas pessoas elas podem aprender hipnose para poder utilizar isso depois em alguns templos. E isso fora de qualquer seriedade religiosa. Porque quando a pessoa vai para o templo, se ela está ungida pelo Espírito Santo, ela não precisa de técnicas de hipnose. Então, quem precisa recorrer a uma técnica para poder dizer que o Espírito Santo está agindo, ela está, desculpa, meu amigo, minha amiga, mas você está enganando as pessoas e essas pessoas estão sendo enganadas. Então, existem as técnicas, como eu fiz a brincadeira com eles aqui, que muitas pessoas podem fazer. Eu fiz a brincadeira do dedinho. Então, a gente vai dando sugestões que os dedos eles vão se aproximando. Eu já vi pastores falando que quando o mal estivesse presente na vida daquela pessoa, os dedos dela iam se juntando. Os seus dedos vão se juntando, o mal está presente na sua vida. Você vai ver que o mal está presente na tua vida. Você precisa se livrar disso. Isso é um recurso de hipnótico que não tem nada de sagrado nesse item aqui. Então, o que o ser humano, o que as pessoas precisam ter é vigiar e orar. Acho que nós temos essa palavra muito, muito clara. Aquele líder que está te conduzindo, ele tem a unção ou ele está usando-se de recursos? Se ele começa a colar a mãozinha, cola a mão e quem tiver com a mão colada está preso ao espírito maligno. Se ele começa a fazer os dedinhos assim, se ele começa a colocar o teu braço e deixar o teu braço imóvel, se ele utiliza alguns recursos do corpo da outra pessoa... Jogar o paletó. Para fazer isso, colocar várias pessoas em pé e jogar o paletó em cima deles. Ou seja, você pede para um monte de pessoas ficar um atrás do outro, com menos de 10 centímetros um do outro, sem se mover. Quando você vai passar o paletó, naturalmente as pessoas caem. E ele fala que aquela queda é uma queda do Espírito Santo. Então, se você procurar na internet, você vai ver muitos casos. Coloca lá, pastores que usam hipnose, você vai ver alguns casos que a gente está relatando aqui, que infelizmente, são falsos profetas. São pessoas que utilizam uma técnica que é para ser usada para o bem, que é para ser usada para curar as pessoas, para tirar o trauma das pessoas, para fazer as pessoas terem uma vida melhor, e utilizam aquilo como uma espécie de dominação. A questão do ambiente também influencia, a questão de música, alguma coisa assim. Por exemplo, a gente vê muita questão da trombeta, né, tal, às vezes a bateria. Eu já fui em um lugar, achei muito engraçado. O cara botou a baterista pra ir junto com ele, toda vez que ele falava mais alto, a bateria tinha que tocar mais alto e tal. Ele realmente estava empurrando as pessoas. A minha cunhada, ela foi lá na frente, por algum motivo ou razão, depois ela tava me contando, Elsa falando na frente, porque eu queria ver o que esse povo tava falando. Porque eu não tava sentindo nada, a gente tava sentado nos últimos lugares, e a gente tava tipo, o que tá acontecendo? E ela foi lá, ela falou assim, olha... Pra mim, ele estava forçando o que ele queria lá, tal, de pessoas realmente caindo, ele empurrava a pessoa. Eu não caí, eu não cedi, mas eu fui lá na frente para me ver como que era. Então, assim, não sei se pode influenciar ou não. Sim, o arranjo hipnótico nesses casos, ele envolve a sugestão. Então, a pessoa fala com uma voz mansa, com uma voz calma, ou com uma voz imperativa, muito forte. E o som de fundo... O som de fundo ajuda, a iluminação às vezes começa a cair um pouquinho, a gente nem percebe isso. Coloca aquele som de fundo bem baixinho, mas que já vai deixando a pessoa num estado de malemolência, vamos falar assim, a pessoa vai ficando meio mole, ela já está entrando no processo de transe. E quando a pessoa entrou no processo de transe, ele coloca as sugestões dele. Então isso é um grande perigo, porque as sugestões que ele está implantando ali podem gerar traumas para essas vidas lá no futuro.
Então, uma pessoa que só tem o dinheiro da passagem, vai na igreja para buscar a Deus, chega lá, ela é ludibriada, e ela dá até aquele dinheiro da passagem, e depois para ela voltar para casa. Às vezes é à noite. Aí ela sofre um atentado, sofre um assalto, olha o trauma que isso vai gerar na vida dessa pessoa. Então a gente tem que ficar muito, muito atento e entender que não existem salvadores. Existem pessoas que têm o dom para vir a esse mundo, para poder falar das coisas do alto. E existem pessoas que podem se aproveitar disso. Então, discernimento é a palavra básica. Sugiro que você procure pastores que usam hipnose, vejam os exemplos que eles vão falar, reveja esse podcast nos exemplos que eu citei aqui, porque muitos que estiverem utilizando isso não estão ungidos, eles estão se aproveitando de uma técnica que aprenderam para poder fazer isso. Eu tive um professor em São Paulo, que eu fiz curso com ele, e ele falou que teve algumas pessoas, alguns pastores que fecharam uma turma para poder fazer com eles, porque fazer o curso com ele, porque eles não podiam fazer em turmas abertas, porque eles poderiam ficar conhecidos e as pessoas depois... E a pessoa depois o quê? Então a gente já começa a pensar por isso. Se eles querem fazer uma turma fechada para um grupo dito religioso, eu não sei onde tem poder do Espírito Santo ou de Deus nessas questões. Então, vigiar e orar e discernimento é a melhor solução para que as pessoas não sejam enganadas. Eu vejo que o poder de Deus ele não é esse místico, não. O Deus opera de outras formas. Essa forma mística aí, eu não consigo acreditar, não, tá? E o Deus, ele opera quando eu tenho a minha mente livre de traumas e dos processos negativos. Então, eu concordo plenamente com você. Deus não opera nessa mística. Deus opera quando eu tenho pensamentos positivos sobre mim, eu sei que eu posso realizar as coisas que eu quero, eu acredito que existe um ser superior que vai me dar forças para vencer toda e qualquer batalha, para adquirir, para conseguir aquilo que eu almejo para a minha vida. Os acontecimentos, né, eles vão acontecendo dia após dia na sua vida. Então, o milagre, vamos assim dizer, ele acontece diariamente, não é de uma hora para outra. E as pessoas querem algo de uma hora para outra. Então, muito cuidado quando você quer algo muito rápido, mas precisa de espaço para serem alcançados. Quem promete algo muito rápido, uma cura muito rápida, prosperidade financeira muito rápida, você não vai conseguir. Lembra do exemplo da natureza. Você vai pegar uma semente, colocar na terra, você vai aguar, você vai colocar adubo, você vai aguar, vai colocar adubo dia após dia, ela precisa de sol, e depois de alguns anos, aquilo se transforma numa árvore. Então eu não vou construir uma riqueza, uma prosperidade financeira, hoje, entrei na igreja hoje, amanhã já vou sair. Então se alguém promete isso, infelizmente não é saudável. A igreja, de alguma forma, ela ajuda demais, né, com relação ao realinhamento da pessoa, né? Eu acredito muito nisso. Agora, voltando um pouquinho aqui na questão da saúde, eu estava pensando aqui sobre a questão das pessoas que têm vícios. O vício, ele está, de alguma forma, inserido em questões de trauma. Por exemplo, um alcoólatra que de certa forma, não consegue largar esse vício, através da hipnose, consegue fazer um tratamento para que essa pessoa venha, de alguma forma, se curar disso? Porque, de alguma forma, o vício é uma doença, né? Eu amo tratar pessoas com vícios porque você liberta a pessoa de uma prisão. Vício do cigarro. Casos que eu já tratei de pessoas com vício do cigarro. Era falta de alguém. Então aquela pessoa, um menino com 15, 16 anos, amava muito a namorada e de uma hora para outra ela abandonou ele. E ele já tinha sido abandonado pelo pai. Então teve um abandono pelo pai, morou com a mãe, aí arranjou uma namorada, a namorada abruptamente largou. Ele desenvolveu o vício do cigarro porque o cigarro estava sempre junto com ele. Então o cigarro era algo que não ia me abandonar nunca.
Então, essa pessoa ela se viciou no cigarro na falta de alguém em que pudesse confiar, na falta da certeza de que não ia ser abandonado. Então, quando a gente leva a pessoa para o consultório, faz o trabalho com hipnose para poder resolver esse trauma da falta, automaticamente o cigarro, o vício pelo cigarro, ele é eliminado. Aí a gente entra com alguns tratamentos para poder retirar o excesso de nicotina do organismo, mas a causa mental, ela está ali, ela foi retirada, principalmente no caso do cigarro. A maioria das pessoas que fumam, se ela analisar a vida dela, é em algum momento falta de algo que ela teve na vida. E esse cigarro, ele se transforma num suporte para que ela não se sinta sozinha. O vício no álcool, na bebida, normalmente são as pessoas que elas têm muita fraqueza, elas não têm coragem de fazer as coisas, então elas entram no mundo da bebida para poder ganhar coragem. Porque quando ela bebe, ela tem coragem de falar o que ela não consegue falar, de fazer o que ela não consegue fazer. E aí ela entra nesse mundo por causa dessa coragem. Ela fica buscando essa coragem, mas o álcool em si ele é um produto que vicia a pessoa também. Então, para poder tirar o álcool, primeiro eu preciso dar uma coragem genuína para essa pessoa. E essa coragem genuína a gente trabalha também dentro do processo de regressão, dentro do processo da hipnose, identificar quais são as fraquezas, como superar as fraquezas e fortalecer o que essa pessoa tem de bom. Porque quando a pessoa ela se sente corajosa para viver, que a pessoa que vai para o álcool, a pessoa que vai para as drogas, para qualquer tipo de vício, ela não tem uma coragem para viver. Então, a partir do momento em que ela aprende que ela pode, acredita que ela pode ser uma pessoa completa, ela não precisa de cigarro, ela não precisa de bebida, não precisa de jogos. Hoje está muito em ênfase o vício por jogos. Hoje está muito fácil a pessoa se viciar em jogos. E as pessoas estão se viciando em jogos por quê? Porque é algo que dá prazer momentâneo para elas. Então gera uma adrenalina que ela não está conseguindo hoje. As pessoas elas não têm mais amigos, elas não saem, elas não conversam. Então eu não tenho mais aquele papo do final de semana, aquela festa, encontrar com os meus amigos. Então eu vou para um jogo porque vai me dar uma adrenalina ali, que seria a adrenalina que eu ia fazer numa caminhada, subir uma montanha, fazer um churrasco com os amigos, passear nas casas das pessoas próximas. As pessoas perderam isso. As pessoas ficam presas hoje ao seu aparelho de celular, ela e uma caixinha. Então ela precisa de uma emoção. Aí essa caixinha, ela tem um jogo ali dentro que vai me dar essa adrenalina. Então todo vício é falta de alguma coisa. Falta de amor próprio, falta de coragem, falta de um amigo verdadeiro ou de um companheiro verdadeiro, ou falta de uma emoção. Minha vida está sem emoção, quero uma emoção. Então eu vou jogar porque eu tenho que ficar os 60 minutos do jogo, os 90 minutos do jogo, acompanhando e torcendo para que eu ganhe dinheiro ali naquele jogo que eu coloquei. Então a gente consegue tratar qualquer tipo de vício com a hipnose, descobrindo a causa, porque nós vamos atacar a causa daquele vício e restabelecer a vida dessa pessoa. Então tem a ver muito com um todo, né? Porque você vê muito as pessoas conseguindo se livrar de um vício, por exemplo, quando vai para uma igreja e encontra Deus, por exemplo, né? Que muitas das vezes estava ausente de Deus, né? E não tinha aquele contato espiritual. De repente a vida dele se transforma espiritualmente, aí parece que é um start, né? Meu pai mesmo, por exemplo, quando ele resolveu estar mais firme na igreja, estar buscando espiritualmente, parece que foi um start. De um dia para o outro, largou cigarro, largou bebida, largou tudo, sabe? Então, o que acontece com as pessoas quando muitas vão para a igreja e elas têm esse encontro real com o Senhor e elas fazem isso, acontece também dentro do consultório terapêutico. Quando a pessoa, às vezes, ela não tem uma crença ou ela, às vezes, não consegue, através da crença religiosa dela, o processo ele é o mesmo, é acordar a pessoa. Como você falou do exemplo do teu pai da igreja. A pessoa ela se transforma num ser novo. Então, ali ela
deixou todas as mazelas, todas as fraquezas dela. Então ela vai deixar isso num processo hipnótico, ela pode deixar isso participando ativamente de um processo religioso, ela pode conseguir isso talvez se aconselhando com um amigo de verdade, conversando com uma pessoa. Porque é uma falta, é uma deficiência que falta o ser humano para ele se completar. A pessoa lá na igreja, ela se completa. Ela encontra um alimento que completa ela. Então, se ela está completa lá, ela não precisa mais do vício. Se ela vem para o consultório e ela consegue se enxergar como ser humano, retirar as mazelas e reestruturar a sua mentalidade, ela não precisa mais do vício, ela se tornou um ser completo. Então, procurar a nossa completude como ser humano é o fundamental para vivermos bem a nossa vida. Você está com um livro aí, né? Estou com 2, inclusive. 2? São 2 livros que são escritos nossos. Eu mostro para aqui, né? Pode mostrar. Esse aqui é o primeiro, que foi escrito em 2022. Foi quando eu fiz o curso de hipnose junto com algumas pessoas que estavam com o curso comigo. Então, cada aluno escreveu esse livro. E, na verdade, os alunos eram de um professor internacional. Então, já eram hipnólogos com consultórios, atendendo em todo o Brasil. Então, aqui a gente tem pessoas das mais diversas regionalidades do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, cada um falando de um tema. E nesse tema aqui, nesse livro, o meu capítulo ele é sobre fenômenos hipnóticos. Eu explico como surgem os fenômenos hipnóticos. E aí, recentemente, no início desse ano, eu escrevi um livrinho bem simplesinho, um livrinho bem didático mesmo, explicando o poder da hipnose. Aqui eu falo o que é hipnose, técnicas de hipnose, mitos da hipnose. Então, esse livro é um livro assim, muito básico, você lê ele em menos de 1 hora, você lê e consegue ter uma noção muito geral do que a gente está falando aqui. Que uma das minhas missões é mostrar que a hipnose ela é algo que pode te ajudar. Existe a auto-hipnose, que a gente acabou não falando aqui, mas o processo de auto-hipnose é onde você aprende a fazer uma hipnose em você mesmo. Então, muitas pessoas, eu ensino elas no consultório a elas saírem, elas fazerem auto-hipnose, mostro como que é esse processo, e aí ela melhora a capacidade de raciocínio, melhora a memória, melhora a capacidade de se apresentar em público, de falar com pessoas, de mudar o comportamento, porque ela vai estar jogando lá para o inconsciente informações positivas. Então, você já se auto-hipnotizou? Sim, eu faço isso sempre, e ensino e oriento que as pessoas façam essa auto-hipnose. Porque ao invés de colocar aquelas notícias ruins que nós falamos lá mais no início do podcast, eu estou colocando informações positivas. Informações positivas vão restabelecer esse ser humano que tem muito para poder desenvolver nesse planeta. A Elsie veio com a intenção de aprender aqui sobre hipnose, como que ela vai fazer as hipnoses lá para... Eu vou hipnotizar o Kozaka, meu patrão, para me trabalhar menos. Então, aqui nas minhas redes sociais, você pode entrar e pedir alguns dos livros, qualquer um dos 2 livros que quiser, ou os 2, que a gente tem disponível para as pessoas lá que querem compartilhar e aprender um pouquinho sobre a hipnose. Muito bem. Faltou alguma coisa? A gente abordou bastante coisa. Abordamos bastante coisas. Eu acho que o que a gente poderia abordar aqui um pouco que eu acho que eu falei pouco deles, são os mitos da hipnose. Isso é importante. São os mitos que as pessoas têm muito medo. E aqui, ó, a gente tem um capítulo aqui onde eu falo só sobre mitos da hipnose. E eu vou detalhar um a um aqui para que eu não possa esquecer, porque eles são fundamentais entender isso. Então, mito número 1, a hipnose faz a pessoa perder o controle. Isso não existe. A pessoa ela vai estar lá assim, só que ela está no controle da mente dela. A questão ali, ela ficou assim porque a mente inconsciente dela está aberta. Então, todo o processo,
eu vou conversar com a pessoa, igual a Elcia me perguntou, você conversa então com a pessoa? Eu vou conversar com a pessoa e ela vai estar me respondendo. O que está se passando na sua mente agora? O que você está vendo? Então, ela tem o controle. Quando a pessoa entra no estado de transe, ela não perde o controle e fica suscetível a fazer tudo o que eu quiser. Então, eu posso fazer qualquer maldade com a pessoa. Isso não acontece. Um segundo mito: apenas pessoas fracas ou ingênuas são hipnotizáveis. E aí, ao contrário, você vai gostar dessa informação. As pessoas que são hipnotizáveis são as pessoas mais inteligentes, são as pessoas mais criativas, porque são aquelas pessoas que têm a capacidade de criar e aceitar aquelas sugestões. Isso vai facilitar muito para mim, já que ele é criador de arte, né? Então ele vai entrar em transe muito rápido. Você quer ver? Pessoas que trabalham na segurança pública são pessoas que têm dificuldade de ser hipnotizadas. Arrumou a aluna rapidinho. Rapidinho, né? Ó, daqui um dia vem o curso aí, já temos uma aluna para o nosso curso. Pessoas que trabalham na segurança pública, eles têm uma dificuldade de entrar em hipnose, porque eles estão sempre no estado de vigília, estão sempre na mente inconsciente. Eles custam abrir a mente inconsciente deles. A hipnose faz a pessoa revelar segredos? Não faz revelar segredos. Fica tranquilo, eu viro. Fica tranquilo. Fica tranquilo que não faz revelar segredos. Você só faz e só fala aquilo que a sua estrutura comportamental, a sua ética comportamental deixa você falar. A pessoa pode ficar presa no transe, e essa é muito engraçada, porque às vezes a pessoa chega lá no consultório e fala: mas doutor, você vai me colocar em transe hipnótico, eu vou ficar hipnotizado? E se você morrer, o que vai acontecer comigo? Aí eu falo: obrigado pela parte que me toca, mas, né? A importância da minha existência. Se acontecesse isso, o transe hipnótico vira num sono e depois a pessoa acorda. Então eu coloquei aqui a Elcia em transe. E foi todo mundo embora. Ela ficou aqui hipnotizada, sentada naquele sofá ali. Vai chegar um momento, aí ela não vai ficar presa. Tem gente que fala assim: eu vou ficar preso lá no passado chupando o dedo igual que eu fazia quando era criança? Isso não acontece. A gente revisita o passado através das lembranças que estão gravadas na mente inconsciente, mas a partir do momento em que, se o hipnotizador por algum motivo saiu dali, se transforma num sono, depois você acorda e segue a vida na idade adulta que você está, sem ter problema nenhum com o passado. A hipnose pode fazer a pessoa esquecer o que aconteceu? Não, ela não pode fazer, ela não faz você esquecer. Ela ressignifica. O que é ressignificar? Tirar a emoção forte negativa dos fatos que aconteceram. Então a gente mantém, é impossível apagar memórias, mas eu consigo tirar emoções das memórias. Então aquilo que foi muito dolorido para mim, que aconteceu em algum momento da minha vida, aquilo passa a ser um nada para mim. Eu tenho aquela lembrança, aquele registro está na minha mente, mas ela não me afeta. Então não vai me atrapalhar andar de avião, não vai me atrapalhar entrar num novo relacionamento, porque aquilo não tem mais efeito sobre mim. Muito bem. Conversei aqui com Antônio Carlos Andrade. Muito obrigado, viu? Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês e falando um pouquinho da hipnose. Elcia, obrigado. Será que a gente sai hipnotizado daqui depois dessa conversa? Vai que isso tudo que ele falou foi para hipnotizar a gente. Pois é. E você pode, né? Quem quer fazer hipnose e tal, você pode deixar um recadinho aqui, né, pro pessoal. Então, lá no meu canal do Instagram, Antônio Carlos Andrade, você pode entrar em contato lá pelo direct e pegar mais informações. Eu sempre coloco vídeos, coloco textos, coloco informações lá, ou entrar em contato com o nosso consultório, que é o 28 99963 5171. 28 99963 5171 é o telefone do nosso consultório. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, agendar a sua consulta, agendar a sua sessão e transformar a sua vida para melhor.
Muito bem, gente, estamos ficando por aqui. Eu te convido, você que ficou até agora, neste momento, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vai lá fazer hipnose aí com Antônio Carlos. Com certeza vai te ajudar muito, né? Se falando de saúde, a gente tem o maior prazer de estar aqui conversando, né? E a gente conversa sobre saúde para melhorar a sua vida. Então, fique à vontade para procurar o nosso amigo aí, Antônio Carlos Andrade. Gente, ficamos por aqui. Até a próxima sexta-feira. Tchau! Tchau! Tchau.